Estamos com uma paciente de 59 anos de idade, com uma hérnia à direita é essa região daqui, ó, em região posterolateral. A gente sabe que a raiz que segue aqui em L5-S1, né, que tem mais ou menos esse desenho, é a raiz de L5. E a que desce aqui em direção a S1 é a raiz descendente de S1. Então aqui sai a raiz emergente de L5 e a raiz descendente de S1. O foramezinho, exatamente, isso aqui é o foramezinho, ó, forame de S1. A sintomatologia é para a raiz descendente de S1. Né? Vou dar uma rodada aí, para a gente mostrar. Isso aqui é uma tomografia com reconstrução 3D, e a gente vai rodando a vértebra justamente para planejarmos o quê? O nosso acesso, qual vai ser a via de acesso, né? Então, nós estamos idealizando um acesso por via interlaminar, ou seja, nós vamos entrar entre uma lâmina e outra, nesta região, que é muito mais fácil do que entrar pela região foraminal. Normalmente a região foraminal de L5-S1 é uma região mais apertada, é um forame bem menor, e a gente sente que vai ter uma facilidade grande entrando em L5-S1. Olha o foramezinho como é que é aqui, o forame de L5, S1 é esse aqui, ó. Ainda tem a crista ilíaca, que normalmente atrapalha essa via de acesso. Justamente, também lá de cima, o Edu lembrou muito bem, ó. Olha lá em cima como é que é o forame, ou seja, quanto mais alto for a vértebra de acesso, maior é o forame, ou seja, maior a facilidade, e normalmente o médico escolhe a via transforaminal. Quanto mais baixa for a via de acesso por endoscopia, maior a tendência de escolha pela via interlaminar. Mostra a janela. Vamos ver a janela aqui, ó. A janela de acesso é esse aqui, ó. Essa aqui é a nossa janela de L5-S1, ó. A janelinha aqui. E a outra janela aqui, todo esse espaço é o espaço que nós vamos ter acesso à raiz espinhal para a descompressão da hérnia posterolateral. Então, como é que nós sempre falamos, né? Qual o local que nós vamos operar? Observe que tem várias hérnias em vários níveis diferentes. Aqui L5, 4, 3 e 2. Tem uma hérnia aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui embaixo. Aqui sempre temos que valorizar o quê? A sintomatologia do paciente, que no caso é a raiz de S1. Então, o exame físico já chama atenção qual raiz que é e qual lado que é. Então, o lado que está sendo acometido é essa região de L5, S1. Olha o tamanho da hérnia aqui, olha. Aí vamos olhar agora no plano transversal, nós vamos encontrar isso aqui, olha. Olha o tamanho da hérnia, essa bola daqui, ó, que é a hérnia de disco. E a raiz sai exatamente nessa região do forame, está sendo comprimida por ele, né? Ou seja, a hérnia saiu daqui de dentro do núcleo pulposo, migrou em direção posterior e lateral, fez um istmo nessa região, saiu aqui dentro do canal vertebral, canal lombar. Encontrou a raiz e, naturalmente, determina a sintomatologia. Olha aqui, olha, a raiz redondinha aqui. Olha o outro lado como é que ela está, tá vendo? Isso aqui está livre e aqui está comprometida. Olha aqui, a hérnia vem por aqui, ó, vem por aqui, envolve ela todinha, bloqueando ou limitando a saída dela pelo forame vertebral. Eu que determina a sintomatologia. Pode até ser que esse paciente, daqui a alguns meses, retorne ao ambulatório, doutor, agora a minha sintomatologia é na face lateral da perna, aí deve ser essa região daqui. Ou então na face anterior da coxa, deve ser essa daqui, porque cada região está relacionado anatomicamente com uma região diferente do membro inferior, ou à direita ou à esquerda. Bem, que plano é esse? Foi retirado o músculo, estamos agora retirando o ligamento amarelo. E por debaixo do ligamento amarelo, que é essa estrutura que está sendo aberta, que está sendo retirada, nós vamos encontrar a primeira meninge externa, que nós chamamos de dura mater, né? É justamente a meninge que protege as estruturas internas, que seria a caldequina e a raiz espinhal. Então, nós vamos retirando esse ligamento amarelo, tanto no sentido superior, que é da vértebra de L5, quanto inferior, que é o lado esquerdo da tela, que é a vértebra de S1. Então, retirando esse ligamento amarelo, estão vendo umas coisinhas, umas gordurinhas subindo, que é chamada de gordura epineural, né? Epidural. A gordurinha que tem entre o ligamento amarelo e a dura mater. Então, agora, com esse instrumento, nós vamos cuidadosamente retirando o ligamento amarelo para expor a meninge.
que é o nosso objetivo. Chegando na meninge, vamos identificar a raiz descendente de S1 e logo atrás dela nós vamos encontrar a hérnia discal, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Bem, onde é que nós estamos agora? Estamos retirando o ligamento amarelo, e é amarelo a cor dela, né? E estamos retirando um pedaço da lâmina. Sempre nos perguntam, pô, não estou entendendo nada. É sempre a mesma coisa. É bastante confuso isso. Não, basicamente, sabemos que no fundo está a estrutura nervosa, então estamos tirando o que está na frente dela. Como aqui é osso, a gente chama de lâmina pela relação anatômica. Abaixo da lâmina tem uma estrutura em amarelo. Qual vai ser o nome? Ligamento amarelo. Retirando amarelo, nós temos a dura mater. Sempre o cirurgião tem que ter na cabeça dele aonde é que estão as estruturas nervosas. O que é osso a gente tira, o que é amarelo a gente corta, e lá para dentro vamos chegar ao que é a dura mater. Esse é o nosso objetivo. Isso com muito cuidado, sabendo que a estrutura nervosa está lá no fundo, liberando isso que nós vamos começar a liberar a raiz descendente, que é aquela que está comprometida. Em que momento que nós estamos aqui na cirurgia? Estamos aí com mais ou menos aí com uns 40 minutos, né? Quanto tempo de cirurgia? 40? Uns 40 minutos. 40 minutos. Já retiramos o ligamento amarelo, já retiramos a lâmina. O que é que nós encontramos agora? Essa estrutura, bora aqui dentro. Olha o trigger aí. Essa estrutura aqui, mais esbranquiçada, é a raiz espinhal. Que raiz é essa? Essa é a raiz descendente, a raiz está sendo comprimida. Então, na frente da raiz, nós encontramos, sempre vamos encontrar, a busca nossa é a hérnia, que é o diagnóstico do paciente. Então, o que está sendo realizado agora? O Dr. Edwards está separando a raiz espinhal do disco intervertebral. Sempre falo, qual é a coisa mais importante da cirurgia? É a visualização. Você tem que ter um bom vídeo para nós enxergarmos todas as estruturas anatômicas, como nós acompanhamos, que é o osso, ligamento amarelo, raiz espinhal bastante individualizada. Observa a cor dessa raiz, avermelhada. Por quê? No momento que a hérnia de disco, aquela estrutura que está lá atrás, comprimindo ela em direção posterior, isso aqui é a hérnia de disco, ela começa a comprimir a raiz e ela começa a se defender e cria um processo inflamatório em volta dela. O que está sendo realizado agora? A cânula, ela tem um bisel, e na hora que a gente roda esse bisel, a gente protege a raiz espinhal do disco intervertebral. Então, o que vai ficar dentro do tubo agora? É apenas o disco intervertebral. Aqui é a hérnia. Vamos agora retirar com alguns instrumentos a hérnia de disco, sendo que a cânula está protegendo a raiz espinhal pelo lado de cima do vídeo. Nós não estamos mais vendo a raiz descendente de S1. Com esse instrumento agora, vamos cuidadosamente retirar a hérnia de disco. Sendo que o importante nessa cirurgia endoscópica é o bom material, cautela para chegarmos em todas as estruturas nervosas e um equipamento para retirar equipamentos amolados. Por isso que é muito exigente, o médico tem que ser bastante exigente com qual equipamento que ele vai retirar o disco intervertebral, que vai chegar no objetivo da raiz. Alguém está retirando aqui a hérnia, está puxando a hérnia. Está vendo aqui, ó? Está segura. Eu vou mostrar para vocês agora a hérnia de disco que foi retirada. Aponta aqui, ó. Mostra aqui a hérnia. Ia para lá de cá. Um pedaço só. Tá vendo? Esse é um pedaço da hérnia e agora nós vamos retirando. E à medida que vai se retirando o disco intervertebral, vai liberando a sua compressão. E a raiz vai começando mais livre, vai ficando livre, né? Liberando, naturalmente, desaparecendo a sintomatologia, que é um processo compressivo. Vai retirando a hérnia, a raiz está protegida pela cânula, né? E agora é retirar. Mais uns 10 minutos, 15 minutos, a gente termina o procedimento cirúrgico. E vai se retirando pedaços de hérnia. Daqui a pouco eu vou mostrar no final da cirurgia para vocês a quantidade de disco, que na realidade é o núcleo pulposo que migrou para dentro da região posterolateral do canal lombar. Finalizamos o procedimento, e aqui nós temos a raiz descendente, tá vendo? S1. De S1 completamente liberada. À direita é a cabeça do paciente, a parte de baixo são os pés. A hérnia comprimia anteriormente essa raiz. Afunda um pouquinho mais. A hérnia ficava nesse espaço aqui, ó. Então ela saía lá de dentro do disco, núcleo pulposo, migrava em direção posterior e envolvia a raiz espinhal de anterior para posterior, conforme nós mostramos
na ressonância magnética. Então, com o planejamento cirúrgico, material adequado e a destreza de chegarmos no plano correto, conseguimos, ao final, liberar a raiz e temos certeza que o paciente vai estar curado. É importante uma boa abertura, um bom acesso cirúrgico, para que os instrumentos não comprimam ou venham a comprimir a raiz durante o ato operatório. E esse é o objetivo da cirurgia endoscópica, liberar a raiz, que é justamente aquela que estava comprimida pelo exame físico, pela ressonância, pela tomografia. O paciente vai receber agora alta amanhã pela manhã. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, entre em contato com as nossas mídias sociais. Muito obrigado. Valeu.